Oi pessoal, a gente é do canal História Barbária, eu sou a Daiane. Eu sou o Daniel. Eu sou o Gladson. E hoje a gente vai conversar com vocês sobre um tema bastante polêmico nas últimas semanas. Que foi o quê, meninos? Ideologia de gênero. Exato, teve um caso aí de uma tentativa, né, de apreensão de livro didático em São Paulo, né, que enfim, acabou que não deu certo, mas foi uma tentativa. A gente teve o caso da Bienal, que ficou mais famoso, né, que foi a censura em relação a uma história em quadrinho que tinha um beijo gay. Então, assim, é um assunto que bombou nas últimas semanas. Então, diante disso, a gente trouxe uma convidada, né, uma pessoa especialista no assunto. A gente vai receber hoje a Karina Veiga Motim, ela é professora de História, ela é doutoranda no Departamento de Educação da Universidade Federal do Paraná e defendeu recentemente uma dissertação de mestrado que também tratou, entre outros assuntos, desse tema, ideologia de gênero. Então, uma pessoa extremamente competente para falar com a gente sobre isso. E é isso, pessoal. Vem com a gente! Hoje, né, a gente vai abordar no nosso vídeo dessa semana um tema polêmico que é a ideologia de gênero. Mas, antes de a gente entrar nesse assunto, a gente tem aquele velho jabá, né? Então a gente precisa que você dê o seu like aqui no nosso vídeo. Que você curta ali o nosso canal, né? Clique no sininho lá para receber as notificações. E compartilha nas suas redes sociais, manda no WhatsApp, compartilha com todo mundo aí. Isso aí. Ajuda a divulgar esse canal aí, hein, minha gente. Primeiramente, a gente tá tendo uma convidada toda especial aqui, né? A Karina, ela estuda essa temática, né, que toda esse chorume da ideologia de gênero. A Karina acaba trabalhando com essa questão, né, então ela vai nos guiar dentro desse vale de já coisas. Né? Agradecendo a Karina, né, porque eu sei que é um tema complicado e tal, então é bom que ela venha aqui, a gente está agradecendo ela porque é bem importante discutir isso, já que muita gente não entende direito o que está acontecendo, não compreende de onde que vem esses termos, por que eles surgiram e por que eles estão aí, na verdade, né? Porque volta e meia esse tema volta à tona e é bom a gente entender um pouco da história desse tema, porque ele também tem uma história. Né? E é isso que a gente vai fazer nesse vídeo e agradecer a Karina por ter esse tempo aqui para gravar com a gente. E como a gente já falou nos vídeos, né? Tudo é história. Sim. E a gente não acha nada, né? Então a gente tem tudo isso é fruto de pesquisas e tal. Sim. Né? E a gente podia começar a traçar essa linha do tempo dessa questão, que é dizendo da onde veio, da onde começou essa história de ideologia de gênero. Isso, bem legal, bem importante isso. E acho que também é importante a gente começar dizendo que a ideologia de gênero, essa expressão, ela é diferente de estudos de gênero. Importante, né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aquilo certo. que a gente estuda na universidade, as pesquisas que está aqui no Brasil desde os anos 80, pelo menos, aí sendo estudado pelos cientistas sociais, sociólogos, cientistas políticos, filósofos, educadores, historiadores. Isso é estudos de gênero, né? E a ideologia de gênero é outra coisa e é disso que a gente vai falar hoje. Então é uma coisa que está descolada da universidade, da academia. Que erroneamente são colocados como sinônimos, né? Isso, propositadamente. Né? Exatamente. Para tentar desvalidar esse campo de estudos, que é um campo de estudos bem consolidado já e bem sério. Legal, é importante saber disso, né? Porque a galera fica misturando as coisas e tem um propósito, né? Então, de onde que vem essa ideia da ideologia de gênero? Onde que nasceu isso? Então, a ideologia de gênero, ela surge nos anos 90, então não é uma coisa nova, né? É uma coisa bem antiga, não é brasileira também, então já bombou muito aí em outros países, continua em alta em outros países e chega aqui no Brasil mais tarde. Eu acho que a grande polêmica aqui no Brasil foi depois da discussão dos planos de educação em 2014, 2015, que isso de fato bombou e só continuou subindo, né? Só continuou crescendo em torno ali dessa chamada ideologia de gênero, que a gente coloca uma aspas aí, né? Essa ideologia de gênero, né? Essa expressão. E é engraçado porque a gente tem uma memória de que isso surgiu nesse período. Né? A gente não, parece que não existia antes, né? Foi criada nesse momento aí. Não, então ela surge lá nos anos 90, como eu estava falando, lá no Vaticano, né?
é elaborada dentro de um discurso ali católico como uma resposta a 2 conferências mundiais que estavam acontecendo, que é a Conferência Internacional sobre População no Cairo, em 94, e também a 4ª Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Mulheres, que foi em Pequim, em 95. Então, a partir daí, a Igreja Católica percebe essa promoção dessa palavra gênero, e então tenta elaborar uma contrapartida. Junta uma série de especialistas para tentar teorizar e criar, então, o que seria essa ideologia de gênero. Olha só. Isso que eu tô falando, então, quem estudou muito bem essa gênese da ideologia de gênero é o Rogério Diniz Junqueira, né, que é um pesquisador que está pesquisando esse tema há muito tempo, e ele tem falado sobre isso, sobre como esse discurso foi repetido dentro dos concílios do Vaticano. O próprio Ratzinger teve uma grande importância. Nunca gostei desse papo. Em viralizar o termo, digamos assim. Sim. Então, né? assim, o termo, né, pra gente entender, foi criado pela Igreja Católica. Isso. Para dizer que o que as pessoas da universidade estavam fazendo, e também grupos de estudos da ONU estavam fazendo, era ideologia de gênero. Mas nunca ninguém usou esse termo, foram eles. Foram eles, exatamente. E uma outra coisa também importante é que teve 2 mulheres aí bem importantes nessa teorização sobre a ideologia de gênero, que foi a Christina Hoff Sommers, as 2 são americanas, a Christina, e a Dale O'Leary, que ela é uma americana, também uma jornalista, as 2 são católicas, e elas então fizeram essa teorização, e o livro da Dale, ele é muito conhecido aqui pelos pesquisadores, se chama The Gender Agenda, né, que é a agenda de gênero. Olha só. E aí que ela cria e teoriza essa ideia de que existe um plano internacional, que a ONU está por trás disso tudo, então ela vai nessas conferências mundiais que são promovidas pela ONU, e ela então afirma que existe esse plano por trás dessa simples palavra gênero. Então, gênero não seria uma palavra assim inocente para designar só a igualdade. Não, ela esconde algo maior, que é um plano. E que plano é esse? Seria a destruição do gênero. O plano da ONU, através dessas conferências mundiais, seria implementar através da cultura e de documentos educacionais, por isso que aqui chegou então através dos planos de educação, a destruição do gênero, né? Destruir, acabar com o gênero, como se fosse possível assim que homens e mulheres não tivessem mais diferença nenhuma, sabe? Seria uma igualdade total e absoluta de gênero. Porque na leitura delas, elas leram, algumas feministas, então elas distorcem isso de uma forma que elas colocam como se assim, essas feministas querem ser iguais aos homens, então por isso tem que acabar essa distinção entre gênero, homens e mulheres. Isso acaba com a opressão feminina e tudo no discurso delas isso é um plano maquinado, organizado, estruturado e financiado para que isso aconteça. Isso, mundialmente. Exatamente, que estaria chegando aqui no Brasil. A ONU, além da Terra plana, ainda tem isso que você vê. Essa ONU é um perigo, rapaz. É um perigo. E também, além disso, que acabaria com as desigualdades e com a opressão, também tem essa ideia de que o homossexualismo seria naturalizado. De que a ideia é que relacionamentos homossexuais poderiam ser tão naturais quanto os heterossexuais. Então isso é bem claro nesses documentos. Eles tentam naturalizar a heterossexualidade para excluir relacionamentos homossexuais e outras identidades de gênero também, né? Isso seriam, no ponto de vista deles, aberrações, e que a natureza seria uma pessoa cisgênero, que é a pessoa que se identifica com o gênero que ela nasceu, o gênero biológico, e uma pessoa heterossexual. Certo. Né? Tem o biscoito sexual, que é um material didático, né? Como explicar essas categorizações pro hétero padrãozinho que não sabe porra nenhuma disso. O que é identidade de gênero, orientação sexual. Isso. Porque, na verdade, assim, a gente tira sarro, mas
para quem não está ambientado por isso e se alimenta dessas fake news, esse monte de chorume que tem na internet, realmente parece uma sopa de letrinhas, mas não é tão complicado assim, né? Basta ter um pouquinho de boa vontade. A gente vai deixar aí então na tela aí agora essa diferença aí. Bem didático. Isso. E você comentou que essa coisa louca aí de ideologia de gênero, de plano global para dominar o mundo, não começou aqui, né? Não é brasileira. Como é que isso chegou aqui? Isso, então tem um documento que foi escrito em 1998, que é uma nota emitida pela Conferência Episcopal Peruana, e que ela estava em espanhol, mas foi traduzida para o português. Esse é um documento que chegou aqui muito rápido e ele mais ou menos faz um compilado das ideias da Cristina e da Dale. Então, daí esse documento explica o que seria essa ideologia de gênero e a tal da agenda de gênero, que seria esse plano por trás ali para acabar para destruir as diferenças entre homens e mulheres. Mas é interessante que aqui isso pegou muito mais entre os evangélicos, ou não? Sim, mas também teve muitas lideranças católicas que foram responsáveis por teorizar isso aqui, por, digamos, traduzir, né? Esse material ele foi traduzido por católicos e depois, claro, depois lá dos anos 2000 para frente, até depois de 2010 mais ainda, eu acho que talvez o primeiro livro que a gente tenha sobre ideologia de gênero aqui no Brasil, eu acho que é depois de 2010 mesmo, e daí eles são de alguns evangélicos. Mas, da mesma forma, os católicos também continuam militando sobre isso. Claro. E vamos ser claros também, não dá pra gente generalizar. Não são todos os evangélicos e não são todos os católicos, né? São alguns setores bem específicos dessas religiões que estão aí trabalhando para disseminar uma série de notícias deturpadas, né? Porque daí acaba gerando um monte de fake news, né, como já falou, e isso acaba atrapalhando o próprio entendimento do que né, esses conceitos que são estudados, né, e isso acaba ainda por cima fazendo com que o preconceito que já existe na sociedade ele continue, né, e ele seja mais difícil de se combater, né? Isso, porque você reafirma uma natureza, uma suposta natureza do que é ser mulher, do que é o papel da mulher da sociedade, o que a mulher tem, que expectativas que ela tem que cumprir dentro da sociedade. Isso só falando de mulher, sem falar de relacionamentos, então, fora da matriz heterossexual, né, ou de identidades que não são cisgênero, identidades transgênero, né, então isso causa uma exclusão e essa exclusão é traduzida em violência. Eu acho que uma das coisas que esse discurso faz muito é afastar o debate da violência do centro das questões de gênero, porque o centro dos estudos de gênero é o combate à violência, né, é traduzir isso em pesquisas. O que é, por exemplo, nas nossas pesquisas em educação, o que a violência de gênero causa? Quantas pessoas deixam de ir à escola pela violência de gênero? Ou como que isso impede as pessoas de estar alcançando níveis melhores na carreira e etc. e profissionalmente, né? Então, você tira isso do centro e coloca só a questão sexual, a mamadeira de piroca, né? Que não existe. Né? Então, coisas que não tem nada a ver, coloca outras coisas. E gera um medo na sociedade. E isso gera a sensação de pânico, né? Muitos pesquisadores têm trabalhado com a ideia de pânico moral, né? Aqui no Brasil. E que o início desse pânico moral, desse processo de pânico moral, teria sido lá com o kit gay. Ainda, lá no passado. E ele vai sendo alimentado com toda essa história da ideologia de gênero. E qual que é o problema do pânico moral? O problema é que ele vai deixando a exclusão cada vez mais forte, cada vez mais evidente. A gente tira do foco, de novo, a questão da violência de gênero, da desigualdade de gênero e do que isso produz. Né? É um esvaziamento, né, do discurso para empobrecer toda a conversa, para favorecer essa agenda conservadora, né, que tomou conta do país. Para reafirmar que existe um modelo único possível de se viver a vida, que é uma família quadrada, pai, mãe, filhos. E essa ideia de pânico moral, ela contribui
para proliferação de fake news. A galera entra num desespero e acredita em qualquer coisa. Sim, com certeza. Com certeza. Você vê as pessoas acreditando em coisas que, se você pensar bem, não tem o menor sentido. Uhum. Tipo isso, né? Como é que você vai pensar que vai ser possível eliminar as diferenças entre os gêneros? Como? Uhum. Como isso é possível? Ah, porque a gente vai ser através da escola, vão colocar lá no currículo, vão ensinar as crianças a manipular órgãos genitais, a pôr camisinha, a mamadeira de piroca. A mamadeira de piroca, ou masturbar, ou coisas assim que às vezes eu fico me perguntando, eu que também trabalho em escola, assim, quem que eles imaginam que vai fazer isso? Pois é, né? Não somos nós, os parentes, as pessoas da família que trabalham em escola, quem que vai fazer isso, né? Porque é interessante, né? Se você para pensar, né, numa questão, pensar de maneira mais racional sobre isso, você percebe que é algo muito absurdo. Só que aí a gente está vivendo um momento também onde razão, ciência, essas coisas também estão sendo solapadas, né? Estão sendo questionadas. Então, tipo, na verdade, isso faz parte de algo maior, que é justamente o questionamento de toda a pesquisa, né? Dizer que quem está na universidade, né, só está lá para querer falar de esquerdismo, né? E aí você perde totalmente o viés da coisa, que é fazer ciência, né? Que é fazer ciência e que é o real propósito. Por que a gente está pesquisando isso? Para questionar a desigualdade. E isso está trazendo um prejuízo real, né? É pernicioso isso, né? Agora a gente teve uma cruzada enorme, e a cruzada é um bom nome, né? Sim. De retirar toda a palavra gênero do Plano Nacional de Ensino, né? Tudo isso isso traz prejuízo para os alunos, né? Para a realidade escolar, isso é um contrassenso, isso é uma regressão absurda. Né? Sim, você tem várias leis em vários estados tentando fazer isso, né? Como é que você vê essa questão das leis, Karina? A ideologia de gênero, ela está inserida junto com o projeto de lei da Escola Sem Partido, na grande maioria dos casos. Tem alguns PLs que são do Escola Sem Partido, que tem o nome até de gênero, tem o nome gênero, ou então infância sem pornografia. Existe um site muito legal que é dos professores contra a Escola Sem Partido, que tem, a gente pode colocar isso na descrição, que levanta esses dados sobre a Escola Sem Partido. Então hoje a ideologia de gênero em termos de legislação está junto com a Escola Sem Partido, não tem como separar as duas coisas. Então, teoricamente, nos planos de educação não tem a palavra gênero, como eu falei, foi o bombô do pânico moral aqui, foi retirado toda e qualquer menção à palavra gênero. Mesmo que não tenha a ver com a educação. Mesmo que não tenha a ver com ideologia de gênero, ou, por exemplo, gênero alimentício, saiu também, né? E você falando isso me lembrou agora do que aconteceu há alguns meses, né? Sobre o fato de, na ONU também agora, o Brasil está retirando dos documentos, pedindo para retirar dos documentos da ONU também palavras relacionadas a gênero, inclusive em companhia da Arábia Saudita. Olha só que interessante, a gente está numa patamar. a gente está numa cruzada pela civilização cristã ao lado da Arábia Saudita. Né? Acho que isso demonstra muito bem aonde essa paranoia está chegando. Né? Exatamente. E em termos de legislação, assim, foi retirado, mas não tem uma proibição. Mesmo porque a gente pode se perguntar se não ter ali uma aula, o que não era de nenhuma forma isso que estava previsto nos planos de educação, nunca esteve previsto ter aulas sobre gênero na universidade, né? O que estava previsto era incluir isso na formação de professores, por exemplo, para que os professores tivessem uma melhor formação. Mas, de qualquer forma, não existe uma proibição no sentido que não tem como a gente tirar gênero da escola. A escola, ela é toda, só fala de gênero. Tem banheiro de menino, tem banheiro de menina, tem aula de educação física que são separados em fila. A gente que trabalha em escola, a gente vê que os dilemas das crianças são esses, todo em relação a isso, ao corpo, ao estar no padrão, ao estar fora do padrão, enfim, são infinitas as formas que gênero tá ali no chão da escola. E infelizmente a gente não sabe lidar com isso, e até por isso você vê muitos adolescentes tendo problemas psicológicos, porque a gente não conversa sobre isso, não fala sobre isso. E é importante lembrar que está no Setembro Amarelo,
todo mundo fala fofo, né, de combate ao suicídio e tal, mas essas questões afetam diretamente os adolescentes, levando, em alguns casos, ao suicídio. Gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis, sem encontrar o bullying, né, que essa palavra ainda ela é muito bonita para dizer a violência que pessoas LGBT sofrem na escola, né, então é isso que a gente não está sabendo como lidar. E o que é importante a gente entender é que quando a gente não fala de gênero, a gente também está falando alguma coisa. Claro, quando alguma criança, algum aluno pergunta alguma coisa, ou quando um filho pergunta alguma coisa e a resposta é não vou responder, ou é ficar vermelho e sair correndo e não responder, você já ensinou alguma coisa. Exatamente. Você ensinou que isso é proibido falar, que isso é proibido perguntar, e ele vai perguntar pra quem? Sim. Google, né? Pois é. E o que ele vai achar na internet? Isso, a famigerada pornografia que a família brasileira tanto repudia. Exatamente. E é ela que está ensinando. Então é um ciclo. Na verdade, você acha ideologia de gênero assim, esses combatentes da ideologia de gênero têm um discurso de que defendem as crianças, a moralidade, mas o serviço que eles estão fazendo é o contrário. Né? Eles estão cada vez mais jogando para a internet educar, para outras pessoas educar. Porque, sejamos sinceros, a família, de uma maneira geral, não aborda esses assuntos. Não, de maneira... Não todas as perguntas, as crianças, os adolescentes não têm essa liberdade com os pais de perguntar. Então, eles perguntam uns para os outros e para a internet. Sim. Essas semanas atrás, né, teve um tempinho aí, teve um BO na Bienal do Rio de Janeiro sobre um livro... Né, História em quadrinhos. História em quadrinhos. Isso, história em quadrinho, minha gente. Sobre no meio da história lá, tinha um beijo gay. Entre dois heróis lá, se dando uma beijoquinha simplesinha, né? Coisa que nem língua devia ter na parada. Um beijinho, uma bitoca. Isso gerou uma zona, né, de polícia e do governo, liminar e tudo. Isso. O prefeito, né, decidiu recolher os livros e aí um juiz falou que era proibido, daí outro deixou. Enfim, foi parar no Supremo isso. E a questão mas como que isso pode causar algum problema, né, para as crianças, como diz o prefeito? Será que realmente isso afetaria as crianças, né? E mais ainda, a gente pode se perguntar se a heterossexualidade ela é tão natural assim. Como que uma figura de um beijo gay vai desestruturar uma coisa que está tão no ser das pessoas? Heterossexual, né? Cuidado, frágil, né? Exatamente. Qual seria o problema de um casal homossexual, de a gente conviver com outras pessoas, de a gente ter outros modelos de família, outras formas de viver? Né? Que risco isso geraria na nossa vida cotidiana? Né? Até porque na prática elas já existem, né? Exato, na prática elas já existem. Vale lembrar, né, que grande parte das famílias brasileiras são só mães, né, ou mães e avós. Isso já vai contra a ideia de que família é pai, mãe, né, e filhos, e não é assim. E mesmo as pessoas, a união homoafetiva no Brasil já é legalizada, já as pessoas adotam, então isso já é a nossa realidade, né? Não tem por que a gente tentar enfiar no armário de novo, né? E não vão. Já tem vários militantes do movimento LGBT falando, e com toda razão, não voltaremos para o armário e não tem que voltar mesmo. A sociedade progrediu a passos curtinhos, mas progrediu. E essa onda conservadora não tem como reverter isso. Não tem como. Mas tem alguns pensadores e tal que apontam nessa direção, né, de que esse movimento todo da ideologia de gênero, escola sem partido, seria uma resposta a esse progresso, a esse avanço. Então teve ganhos de direitos por essa população LGBT e tal. Então isso é uma resposta, né, contra esse progresso. Faz sentido isso? Faz sentido, né? Porque, assim, o que não faz sentido é você pensar, quando alguém que está do teu lado ganha algum direito, o que você perde? Você perde o seu? O que você perde, afinal? Né? Isso é que não tem muito sentido. Claro, né? claro. Mas é esse pânico em viver com a diferença. Sim. Né? Em conviver com a diferença.
Bom, eu acho que é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. De novo, agradecer a Karina, Boa. né? Porque fazer toda essa história, né? Para mostrar da onde que vem essa ideia, o que é essa ideia, o que essa ideia quer, na verdade, é muito importante pra gente não falar besteira, né? Por aí, né, não falar coisas que a gente não entende e não, principalmente, não reproduzir preconceitos, né? E também não confundir que ideologia de gênero é uma coisa, estudos de gênero é outra completamente diferente. Então isso é bom frisar, né? Porque tem muito vídeo aí, né, que você veio parar nesse vídeo que você deve ter cruzado com outros que fazem essa comparação propositalmente para empobrecer o discurso. Exatamente. E o meu último apelo, vamos parar de compartilhar mensagens que a gente não sabe se é verdade, se vamos dar aquele Google básico, assim, ver se aquilo apareceu em algum outro lugar que não seja aquela única fonte do site da igreja ou do site daquele jornal que fica replicando essas coisas, que tem um nome né? estranho, né? Isso, que tem aquele nome estranho. Então vamos cuidar disso. Isso é com tudo, né? Vamos ler mais e pra gente não ficar alimentando um pânico em torno de coisas que não existem. Não sei se você está bem informado, mas não tinha kit gay, não tinha mamadeira de piroca, a Holanda não está masturbando o bebezinho. Isso não existe, né? A gente tem que cuidar. Ninguém foi preso. Exatamente, não estão prendendo pais da Alemanha. Pais sendo preso, não tem escola perdendo aluno. Isso. Vamos maneirar nada disso. Vamos maneirar essa loucuragem que a gente está vivendo. E só para deixar bem claro, a gente vai botar vários links aqui embaixo. Boa. Quem quiser ler e aí pesquisar mais por conta própria, a partir dos textos, vai ficar aí pra galera, né, dar uma olhada. Boa. Então é isso, esperamos que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu likezinho aqui no final do vídeo. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Deu boa. Ficou muito bom.